Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão agradável e, vamos dizer assim, maravilhoso estudo guiado, nosso estudo da lição, que particularmente a semana está sendo maravilhosa. Bom, nós estamos aí durante todo esse trimestre, esse último trimestre do ano, estudando os temas do Evangelho de João. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esses os temas que estão sendo embasados nos nossos estudos. E eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade que todo dia se reúne para estudar a palavra de Deus, que medita em um tema, em textos e contextos bíblicos, para tirar ali lições, aprendizados, conselhos e, claro e muito claro, a presença de Deus para transformar a nossa vida. Tá certo? Deixa o teu gostei também para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas e assim como eu, assim como você, outras pessoas também venham a se impressionar e se maravilhar com o estudo da palavra de Deus, tá bom? Nessa ocasião, quero te convidar a orarmos juntos, antes de adentrarmos no estudo de hoje, e assim nos prepararmos devidamente para receber as bênçãos que Papai do Céu reservou para mim e para você. Então, vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra, que ela continue a nos aproximar de Ti, que ela continue a revelar o Teu amor a cada um de nós e a nos trazer esperança de dias melhores e uma vida bem melhor. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, a presença do Teu Santo Espírito. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro. O tema do nosso estudo é a revelação de Jesus. Aqui foi apresentado no estudo 2 contextos bíblicos, dando continuidade ao contexto de ontem. Nós vamos ler o capítulo 4, verso 16 e 24 do Evangelho de João. E o verso 16 diz assim, Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse contexto tem muita coisa para a gente tirar de lição. E aí o primeiro ponto que eu separei com base nesse contexto é o seguinte, a luz era ofuscante demais para ser vista diretamente. Embora a mulher reconheça Jesus como profeta, ela volta a fugir do assunto. Aqui a gente percebe uma característica bem humana, uma característica bem peculiar que nós temos, que é a dificuldade de enfrentar a realidade, a dificuldade de enfrentar os problemas de frente. Nós tentamos de todas as formas evitar, contornar, fugir, que nem aconteceu com essa mulher. Jesus pede para que ela chame seu marido, ela fala, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus pega e diz, de fato você não tem. Você já teve 5. E o homem a qual você está atualmente também não é seu marido. Eu imagino o espanto que a mulher teve quando ouviu Jesus falar aquilo. Pois somente ela sabia da realidade que ela tinha vivido e o que tinha se passado. Eu imagino, vamos dizer assim, o olhar de surpresa dela.
É tanto que o texto diz que ela confirma, olha, você é um profeta. Só um profeta poderia saber sobre isso. Mas ao invés dela conversar mais sobre o assunto, buscar o conselho de Deus sobre aquela situação a qual ela estava vivendo, uma forma de sair daquela realidade, ela traz à tona um assunto teológico. Uma disputa, vamos dizer assim, besta, entre conceitos, entre locais certos de adoração. E isso é bastante interessante, porque a gente percebe que essa realidade não foi algo excluso àquela conversa entre a mulher samaritana e Jesus. Nos dias de hoje também é bem comum a gente se utilizar desse tipo de situação para tentar fugir da verdade que está diante de nós. Por exemplo, quando vamos falar sobre algum político, ao invés da gente saber o que tem de bom e reconhecer o que tem de ruim a respeito da pessoa, muitas vezes a gente se utiliza de argumentos de tipo, mas fulaninho é pior, mas fulaninho fez isso, isso e aquilo. E isso simplesmente revela algo que está bem claro. A gente tem dificuldade de reconhecer a verdade. E uma forma de contornar essa situação é trazendo à tona assuntos que não tem nada a ver com o assunto. Aquela mulher questionou Jesus sobre o verdadeiro local de adoração. Os samaritanos adoravam ali no monte, dizendo e utilizando do argumento de que os antepassados faziam isso. E aí ela diz, mas os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Jesus percebe que ela estava querendo fugir do assunto, mas mesmo assim responde. Olha esse outro ponto. Ó. Em resposta, Jesus salientou que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Esse ponto faz parecer que Jesus foi um pouco indelicado, mas na verdade não foi. Sabe por quê? Porque Jesus simplesmente estava trazendo à tona a triste realidade que os samaritanos viviam. Os samaritanos, como a gente viu no início do estudo dessa semana, os samaritanos eram um povo misturado. Por conta que a Síria invadiu e derrotou as 10 tribos do norte de Israel e misturou o povo de Israel com outras nações, com outros povos, os samaritanos eles tinham uma adoração misturada com o paganismo. Era o certo junto com o errado. E por isso Jesus disse que eles adoravam o que não conheciam. Porque dentro dos preceitos apresentados por Deus ao seu povo, os samaritanos tinham perdido o referencial. Quando Jesus disse que os judeus adoram o que sabem, o que conhecem, é porque os judeus tinham preservado a pureza de como deveria se buscar a Deus, a forma correta. Por mais que houvessem bastante relatos ali do Antigo Testamento e até mesmo na época de Jesus, de pessoas que adoravam simplesmente por adorar, não havia entrega genuína, não havia verdade, Inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso. Os judeus, eles tinham, vamos dizer assim, as ferramentas, os instrumentos corretos, para se buscar a Deus, a forma correta de se adorar e buscar a Deus. E aí Jesus chama a atenção a esse aspecto. Um outro ponto, que também está dentro do contexto, diz assim, a adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. Portanto, a discussão sobre um local de adoração era irrelevante para a conversa. Interessante que quando ela questiona Jesus sobre o local, Jesus dá uma resposta que provavelmente pode ter passado despercebido por você. Que foi a resposta que ele diz. Deixa eu até puxar aqui o verso para ser bem exato. Eu achei bastante interessante quando eu estava meditando, eu estava refletindo sobre isso. Diz assim, no verso 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Olha que coisa interessante. Com uma breve resposta, Jesus disse à mulher como ela deveria adorar, em quem ela deveria adorar, em quem ela deveria se apoiar, buscar. Jesus diz, olha, creia em mim. Acredite no que eu estou falando. Os judeus, eles conhecem. A salvação vem dos judeus.
Ora, Jesus era judeu. A salvação vem dos judeus. E esse é um ponto bastante interessante, para que a gente não nutra dentro de nós o sentimento amargo com relação ao povo judeu. Porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, e como ele mesmo declarou, a salvação vem dos judeus. Ou seja, o povo judeu é um povo especial, é um povo separado por Deus. E aí, a lição apresentou um outro contexto, que é o versículo 25 e 26, que é dando continuidade a esse diálogo. E o verso 25 do capítulo 4 diz assim, ó: Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O que está por trás dessa declaração de Jesus? O que significa essa afirmação de Jesus? Eu que estou falando com você. Ora, olha esse ponto que eu destaquei aqui. Ó. Em todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez antes do seu julgamento em que Jesus disse claramente a alguém que era o Messias. O que eu e você precisamos refletir foi o seguinte: a quem Jesus se revelou? A Bíblia não apresenta o nome dessa mulher. Só diz que era uma mulher samaritana que no horário de meio-dia tinha ido tirar água do poço de Jacó. A Bíblia nem diz o nome dela. A Bíblia diz que ela já tinha sido casada com 5 homens e que estava com outro homem que também não era seu marido. A Bíblia apresenta um caráter moral duvidoso a respeito dela. E foi para essa pessoa que Jesus se revelou. Que Jesus foi claro como o sol que brilhava naquela hora. Eu sou o Messias. O que Jesus está querendo dizer nesse contexto para mim e para você é algo muito simples, mas que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar ou de entender. O que Jesus está querendo dizer é: o meu interesse em você é genuíno e é real. Talvez você se sinta a pior pessoa do mundo. Talvez você olhe para si e não veja nenhuma qualidade. Talvez você olhe para si e não veja razão ou motivos que enobreçam você. É exatamente para esse tipo de pessoas que Jesus deseja alcançar e buscar veementemente. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Creia em mim. Quando você estiver se sentindo mal, estiver se sentindo para baixo, estiver com o ânimo bem baixinho, lembre-se, você é a pessoa, você é o alvo, o objeto de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O simples fato de Jesus ter se revelado para ela de forma clara, a gente percebe em todo o diálogo que Jesus teve paciência com ela. Mesmo ela tentando fugir do assunto, mesmo ela se esquivando de entrar em pontos delicados da vida dela, mesmo assim Jesus se manteve firme, demonstrando sua compaixão, seu amor e sua paciência. O que eu e você precisamos aprender com o estudo de hoje é que, por mais que seja difícil às vezes enfrentar a realidade, nós podemos ter vamos dizer assim, a consciência certa da seguinte realidade: nós temos alguém por nós, e esse alguém é o Messias. Esse alguém tem um desejo genuíno de nos alcançar e de nos salvar. É a pessoa de Jesus Cristo. Que nós possamos, por meio dessa revelação de Jesus, ter um brilho especial no nosso olhar, do tipo: ele tem, vamos dizer assim, um desejo sincero por mim. Por que não parar para ouvir? Por que não ter um momento com ele? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. O tema de hoje foi a revelação de Jesus. Sim, Jesus se revelou para aquela mulher, que aparentemente não era ninguém, mas perante o céu era a pessoa mais importante naquele local, naquele momento.
e é assim que Ele trata a mim e a você, em todos os momentos que nós separamos para ter com Ele. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja e te guarde de todo mal. E que Ele te faça retornar aqui amanhã, porque amanhã nós vamos dar continuidade ao estudo. E com certeza vai ser maravilhoso, assim como foi hoje. Tá certo? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.